Olha, essa imagem aqui, ela captura um momento que, sinceramente, desafia a imaginação. Um mar inteiro que se abre para criar um caminho. Hoje a gente vai mergulhar a fundo numa das histórias mais dramáticas e visualmente impressionantes que existem, explorando cada passo que levou a esse clímax inacreditável. Porque no coração dessa narrativa estão temas que, bom, todo mundo reconhece. Ter coragem quando tudo parece impossível, ter paciência quando a gente acha que está tudo perdido e aquele momento mágico em que a realidade simplesmente supera qualquer expectativa. É a experiência humana levada ao extremo. Então, vamos montar o cenário. A história começa com um êxodo gigantesco. Depois de gerações e gerações de escravidão no Egito, os hebreus finalmente estão livres, em movimento. Imagina só, milhares de pessoas, lideradas por Moisés, marchando em direção a um futuro totalmente incerto, mas movidos por uma onda de euforia e esperança. Só que o alívio da liberdade dura pouco. E aqui vem a primeira grande virada da história. O faraó, percebendo que perdeu sua imensa força de trabalho, se arrepende e muda de ideia. A perseguição começa, e a tensão que tinha diminuído sobe lá no teto de novo. E aquela esperança toda, bom, ela rapidamente se transforma em puro terror. Eles não estão apenas sendo perseguidos, eles estão sendo conduzidos, talvez sem perceber, para uma armadilha geográfica perfeita, um verdadeiro beco sem saída natural. Vamos visualizar essa cena como se fosse um modelo 3D, ok? Na frente deles, uma barreira intransponível, o Mar Vermelho. De cada lado, montanhas enormes, rochosas, impossíveis de escalar. E vindo por trás, o exército do faraó, cada vez mais perto. A armadilha é simplesmente perfeita. Não há para onde correr. E se a geografia já não fosse assustadora o suficiente, olha só esse número. 600. E não são apenas soldados, não. Estamos falando de 600 carros de guerra de elite, a vanguarda do poder militar egípcio. Dá para quase imaginar a nuvem de poeira no horizonte. A aniquilação parecia certa. Com a armadilha montada, o foco da história muda para o drama humano. De um lado, o pânico de um povo inteiro que vê a morte como algo inevitável. Do outro, a calma quase que inexplicável do seu líder. Essa pergunta é brutal, né? É o som do desespero absoluto. É a acusação de pessoas que sentem que foram tiradas de uma morte lenta, a escravidão, só para serem entregues a uma morte rápida e violenta. E a resposta para esse desespero todo não é um plano de batalha, mas um comando para mudar de perspectiva. Moisés não oferece uma estratégia militar, ele oferece uma promessa. A tensão entre esses dois pontos de vista, o medo e a fé, é o coração emocional de toda a história. E então, acontece a primeira intervenção que foge da lógica. Um mesmo fenômeno, criando duas realidades totalmente opostas. Para os egípcios, essa coluna de nuvem vira uma barreira de escuridão total, de confusão, que impede o avanço. Para os hebreus, a mesma nuvem se torna uma fonte de luz, mantendo a esperança viva e criando uma separação física entre os dois grupos. Com a perseguição em pausa por um momento, a atenção se volta para o obstáculo final, o mar. E a instrução que vem a seguir parece loucura. Marchem. Marchem em direção a uma parede de água. Esse slide aqui meio que resume o inimaginável numa sequência de eventos. Primeiro, um gesto simbólico, um ato de fé. Depois, uma força da natureza, um vento poderosíssimo que sopra por horas a fio. O resultado é algo que parece saído de um sonho. O fundo do mar vira um caminho seco, com muralhas de água dos dois lados. Vamos parar um segundo aqui para tentar processar essa imagem. Tenta imaginar o som ensurdecedor do vento, o cheiro forte de sal no ar e a visão completamente surreal de caminhar onde nenhum ser humano jamais andou, com todo o poder do oceano contido ali, à direita e à esquerda. É uma das imagens mais poderosas de toda a literatura mundial. A travessia termina. Todos chegam sãos e salvos na outra margem. Mas a história ainda não acabou. Agora vem o clímax, o ato final que vai selar o destino de quem os perseguia. A resolução é rápida, quase como um dominó caindo. Os egípcios, vendo o caminho aberto, avançam com tudo. Só que o terreno que era seco para os hebreus se torna um lamaçal para os carros de guerra pesados. Eles atolam, e aí, com o segundo gesto de Moisés, a armadilha da natureza se fecha. E este é o resultado. Nenhuma espada foi levantada pelos hebreus. A vitória não veio de uma batalha, mas simplesmente do retorno da natureza ao seu curso normal. A mesma força que salvou um povo, o mar, se tornou a destruição do outro. É uma inversão de fortuna, completa e dramática. E na outra margem, a transformação emocional é total.
O pânico, os gritos, o desespero de antes, tudo aquilo se dissolve em celebração, em alívio, em gratidão. O som do medo é substituído pelo som da música e da dança. A história termina com essa transformação, mas ela deixa no ar uma pergunta final, que vale para todo mundo. Para eles, a resposta foi um milagre. Mas de um jeito mais amplo, o que é que transforma o nosso desespero em celebração? O que faz essa ponte entre uma situação que parece impossível e a alegria da libertação? É uma questão que ecoa muito além da